Quem puder, pense bem. O Espiritismo, como doutrina, filtra a verdade essencial e nenhuma outra poderá igualá-la em teoria e prática, porque não usa dogmas ou restrições humanas. E como verdade essencial que é, para conduzir os filhos de Deus ao conhecimento perfeito, basta que não transformem em cabide dos tradicionais interesses de grupos farisaicos o pior dos fermentos na palavra do Cristo. Todo e qualquer espírito, de qualquer grau da escala biológica, poderia contar as suas razões condicionais ou relativas ao seu estado evolutivo. Isso tem cabimento porque é a realidade, mas o importante mesmo é falar do topo hierárquico, do Cristo realizado, com aquelas extensões de divina ubiquidade que lhe são inerentes. A divina árvore iniciática vem citada no Gênesis e no capítulo final do Apocalipse. É aquilo que chamaremos de religião pura, da qual as religiões e os sectarismos, os conchavismos simuladores e os farisaísmos desviaram a humanidade. Agora que a maturidade evolutiva cintila nos horizontes da Terra, lembramos a necessidade de retornar a ela a fim de colhermos os frutos de sua fronde altaneira. Ninguém deveria perder tempo explicando que a moral humana é variável de acordo com o grau de evolução do indivíduo. O tempo deve ser empregado em forçar a moral humana a sintonizar-se com a moral divina, que é a finalidade a ser atingida. Quem muito trata com a ignorância, como poderá realizar a sabedoria? Jesus era cheio de Beelzebu? Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22. Como síntese iniciática que o Espiritismo é, de todas as questões essenciais pode e deve tratar, sem se ater a dogmas, instituições ou estatutos humanos, porque entre as duas verdades, a de Deus e a do homem, quem tem de mudar é a do homem, até sintonizar totalmente com a de Deus, porque terás que observar nos planos espirituais como se sentem maus empreiteiros de simulações e os beneficiários de maquinações e conciliábulos subalternos. E no princípio criou Deus o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Moisés. Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Jesus. Quem é realmente de cérebro lúcido e coração puro está sempre pronto a dar o passo à frente, assim que tem a sua oportunidade. Entretanto, quem tem interesses subalternos a defender ou igrejinhas farisaicas a impor, jamais será menos do que cego a conduzir cegos. Na grandiosa visão da divina árvore iniciática, foi visto Cristo molde como síntese geral ou representando toda a árvore, desde as raízes até as mais altaneiras flores. E todos cantavam a glória crística e louvavam o Espírito que a representava, quando ele se mostrou apontando a terra, sobre a qual e no seio da qual tinha as raízes fincadas, exclamando: ela representa o princípio sagrado, o Pai divino, e sem ela eu nada seria. É doloroso observar como pensam e recomendam alguns infelizes ou falsos líderes, afirmando que em Deus ninguém precisa pensar. São cegos a conduzir cegos ou fabricantes de escândalos. Pela soma de responsabilidade que o cultivo do mediunismo representa,
foi que no arcabouço das revelações, a divina árvore iniciática deixou para muito mais tarde a sua generalização. Também deixou a cargo do Cristo modelo tal realização, para ficar bem saliente a medida de advertência. Infeliz daquele que se atrever ao cultivo da revelação sem pensar naquele que veio viver a lei de Deus para ser modelo de verdade, amor e virtude. A revelação cumpre advertir, ilustrar e consolar, pois aos apóstolos de outras atividades cumprem outras funções, para que a obra geral se complete e tudo marche harmonicamente. Portanto, onde os bons médiuns ou profetas faltarem, também as pessoas necessitadas de consolações faltarão. De palavrórios, prepotências mandonistas e fingimentos, a humanidade já deve mesmo estar farta e com sobras de razões. Em que batizou Jesus? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. 1 Coríntios capítulo 12. Os dons espirituais ou mediúnicos são as portas de contato com o mundo espiritual. Por eles o céu tira a orfandade do mundo, pois são canaletes portadores de advertências, ilustrações e consolações. E que jamais se esqueçam os homens de que nada têm eles com religiosismos, sectarismos ou farisaísmos quaisquer, assim como o Cristo modelo proclamou e proclama em face da humanidade. O bom senso ensina. O bom senso ensina que o verdadeiro espírita é aquele que tem os pés nas remotíssimas revelações, o tronco no conhecimento da fase atual, tendo a cabeça voltada para a sabedoria perfeita do porvir. O plano divino vem dos remotíssimos milênios, está no presente intermediário e marcha para o futuro glorioso, procurando conduzir com ele as pessoas de boa vontade. Manias religiosas ou sectárias pertencem às fraquezas humanas, porque a verdade que livra não é disso. Fora do Espiritismo, não há cristianismo. Porque diz a Bíblia que Moisés tudo fez pela mão de um anjo que lhe apareceu no sarçal? Atos capítulo 7. Porque foi o Cristo modelo encarregado para derramar o Espírito sobre toda a carne ou generalizar a revelação? Porque Jesus tinha as legiões espirituais subindo e descendo sobre ele? O Velho Testamento assinala a vinda do Cristo modelo e do precursor para a lavratura da generalização da revelação, da máxima graça do céu aos encarnados. E como sabia o céu que haveria corrupção, prometeu a vinda do precursor para o serviço de restauração. Entre mentes é aquele semelhante ao Filho do Homem que guiará a todos com vara de ferro ou segundo a disciplina maior da idade madura. Apocalipse capítulo 14. Nem ele o sabia naqueles dias, quando João Hus começou os trabalhos de restauração, que viria a ser o porta-voz de todas as revelações iniciáticas, por ser o Consolador restaurado, a chave das revelações. Ao que fora esotérico por milênios, por Jesus tornou-se público e por Elias foi restaurado no momento certo. Quem tirará da verdade o seu conteúdo? Algum dia, na Terra, todos entenderão que João Hus, Lutero e Kardec foram degraus da ação restauradora que devia reconduzir a doutrina da verdade ao seu lugar, isto é, vivência da moral, do amor e da revelação, acima de cleros e farisaísmos quaisquer, assim como o ensinaram os capítulos 1,
2, 3, 4, 7, 10 e 19 do livro dos Atos. Custa muito entender isto. À sombra dos pieguismos religiosos, dos misticismos ignaros e supersticiosos, das falácias e das ginásticas clérigos simuladoras, levantam-se os crimes contra a verdade, em nome da verdade. Importa que cada filho de Deus se compenetre de que a verdade está acima de simulações quaisquer e que os seus discípulos são aqueles que a vivem nas obras decentes, nos fatos da vida cotidiana. Importa encarar com muito cuidado aos que proferem longos discursos em nome de Deus, da verdade e do Cristo modelo, quase sempre com isso encobrem seus interesses mundanos. É comum atraiçoarem a lei de Deus, o amor do Cristo e a graça da revelação nas obras que praticam. No mundo espiritual, nos postos de recolhimento, isto é reconhecido, de tanto andarem lendo bibliotecas de obras superficiais, de historietas e narrativas de categorias medíocres, milhares de espíritos voltam em condições deprimentes aos pagos espirituais, esquecidos de que a lei de Deus e o Cristo modelo constituem as duas testemunhas fiéis, por cima das quais ninguém jamais passará, tornam-se, por isso mesmo, cheios de palavras vazias e vazios de obras essenciais. Sentença do homem: conhece-te a ti mesmo. Vontade de Deus: realiza-te a ti mesmo. Programas clérigo-farisaicos: comprem simulacros enganadores. Se antes não foi dito ao Espírito o que é, como é e para que é, também muito menos lhe foi exigido em termos de responsabilidade. Uma simples palavra a mais sabida é responsabilidade que jamais passará. Eis porque afirmamos essa verdade antes da entrada na fase da maturidade, para que de fato se compenetrem as consciências na hora cíclico-histórica que estão vivendo. Cuidado com a ordem moral. Todos podem falar sobre a advertência de Jesus, de verdades que tinha a dizer, mas não disse, por falta de entendimento dos seus contemporâneos. Mas ninguém fale disso aos clérigos em geral e aos que se acreditam donos da verdade, pois em virtude dos interesses de bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo, estão de consciência enegrecida e nada conseguem compreender. Nos meios ditos espíritas, cumpre lembrar também estas palavras de Jesus: cuidado com o fermento farisaico. Tendo falado sobre o Espírito, a presença dele na criação, a sua descida, a sua ascensão na escala hierárquica até atingir a sagrada finalidade e as suas necessárias tramitações pelo mapa diagramático, dissemos aquilo que em nenhuma das 8 Bíblias está dito. Isso representa muita responsabilidade e só foi divulgado em virtude da fase de maturidade na qual entrará a humanidade. É hora de saber mais e, portanto, de arcar com mais deveres e mais direitos. Se, entretanto, não quiserem ouvir, nem por isso deixará de ser assim. O que importa não é levantar fanatismo religioso, sectário ou de grupos farisaicos mandonistas pretextando organização, etc. O que importa é cultivar o verdadeirismo que o Espiritismo fundamental é e ensina, para que a obra de moralização e de fraternidade eleve os espíritos filhos de Deus até ao grau crístico ou de uno. Lembrem-se os homens, nossos irmãos encarnados, que as verdades fundamentais que o Espiritismo ensina, ainda que alguém lhes trocasse os nomes, nunca deixariam de ser o que são. Naquilo em que a essência a Deus pertence, não serão os conciliábulos humanos que hão de poder contra,
ou hão de melhorar pela aceitação à custa de seus caprichos particulares, nada recomendáveis. Orar é sintonizar com o princípio sagrado para colher divinos recursos. Orar é sintonizar com a mensageria divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar força mental, eletromagnetismo e ectoplasma para curar e estimular, pacientar e elevar o ânimo. Orar é produzir maravilhas. Suprema advertência. Todos os religiosos ou sectários, fanáticos por homens, livros, instituições ou estatutos humanos, chamam de anticristos aos que com eles não comungam. Mas a realidade que deve definir o anticristo deve ser esta: passar por cima da verdade para ficar com todo e qualquer interesse subalterno. Porém, a Deus não importam adulações, pieguismos, rituais, sacramentos, colorações clérigo-farisaicas, etc. E ninguém irá prestar contas a homens, livros, instituições ou estatutos humanos, mas sim a Deus.